me chamo Fábio Sanches, tenho 37 anos, sou jornalista, trabalho na Globo há 15 anos, então desde quando eu me formei eu já entrei na Globo e trabalho na área de esportes. Antes, estagiando, eu trabalhei no estado de São Paulo e na ONG Atletas pela Cidadania. Eu escolhi jornalismo, primeiro pela minha aptidão com comunicação. Eu sempre gostei muito dessa área de humanas, da área de comunicação como um todo. Quando eu estudava no ensino médio, eu sempre queria fazer o jornalzinho da escola, trabalhar com escrita, gravação de vídeos, leituras, tudo que era muito envolvido ali na área de comunicação mesmo, assim, de português, de geografia, de história, na área de humanas, todas as matérias que envolviam essa área. Então foi ali que eu fui descobrindo a minha vontade, o meu desejo de cursar comunicação. O principal motivo de eu ter escolhido o jornalismo é que depois que eu descobri essa primeira aptidão por comunicação, aí eu fui atrás de entender melhor os desafios da área. Eu fui buscar referências, eu fui em treinamentos, palestras, tentar conhecer a área, me aprofundar, É isso que eu quero? Deixa eu descobrir mesmo se é isso que eu quero. Então eu ficava muito ali indeciso se eu ia, por exemplo, ser jornalista, ou se eu ia para propaganda e marketing, publicidade, ou se até faria música, que é uma coisa que eu gosto muito. Então eu fui descobrindo ali dentro da área de humanas, de comunicação, qual seria exatamente a minha área de atuação. Então eu acho muito importante quando a gente busca essas referências e descobre, assim, e é possível você até ir nas empresas, conhecer o trabalho, e nas faculdades eles deixam tudo muito aberto para quem está prestando o curso conhecer melhor, conversar com professores e tudo mais. Então hoje, além de toda a internet, toda a facilidade que a tecnologia trouxe pra gente conhecer melhor a profissão. Então hoje eu atuo na área de eventos esportivos. Então o meu trabalho ele é preparar todo o evento da transmissão de futebol ou de outro esporte para a Globo. Então desde o começo da semana eu faço toda essa pré-preparação, ajudo ali nas escalas dos narradores, dos comentaristas, dos coordenadores da transmissão, faço também esse contato com a programação para saber que horas que a gente entra no ar, até que horas a gente tem que ficar no ar, as responsabilidades comerciais dentro da transmissão também, preparar ali todo o contato com o pessoal de tecnologia, o que é necessário para que a transmissão aconteça. Então eu também faço isso hoje. Então é uma rotina muito trabalhosa e também trabalho muito de final de semana, porque quando os jogos acontecem, então não tem como fugir muito dessa escala de trabalhar no final de semana. Mas também, no meu caso, que gosto muito do que eu faço, é muito prazeroso por esse lado também. Então, hoje a minha rotina é não ter muita rotina, depende muito ali de que horas que vai ser o jogo, de que horas que vai ser a transmissão, do que a programação precisa, qual é a nossa responsabilidade comercial com o evento. Então, tudo isso muda muito, de semana a semana. Mas é uma coisa que eu gosto de não ter essa rotina quadrada no dia a dia. As vantagens e desafios da minha profissão, um ponto exatamente a rotina. É uma profissão que ela não tem uma rotina muito quadrada, muito certa. Então as coisas acontecem dia a dia, semana a semana, de formas diferentes. Assim. Elas são até parecidas, mas depende da transmissão, depende da modalidade que você está cobrindo, depende dos desejos da programação, depende do que você tem que pagar comercialmente dentro da transmissão. Então isso muda muito ali de semana a semana. Então isso é um desafio e uma vantagem também, É um desafio porque você não tem uma coisa muito pronta, uma vantagem porque você também não cai na rotina, não fica muito cansado de fazer tudo a mesma coisa todo dia. Então, como não cair na rotina, acaba ficando divertido, é o meu ponto de vista. E um outro desafio que também acaba sendo vantagem é você ter que trabalhar muito a sua lista de contatos, Quando você é jornalista, você sempre tem que ter uma agenda boa e um relacionamento bom com muitas pessoas. Você tem que ter os seus contatos, você tem que ter as suas fontes. Isso é uma coisa que não é muito fácil de você manter, porque é uma relação muito de confiança, é uma relação que você vai construindo ao longo do tempo, e é uma coisa que só a prática, só o dia a dia também vai te dando, as experiências que você vai compartilhando com as pessoas e tudo mais. Então é um desafio, mas depois no fim do caminho vira uma vantagem, porque você tem uma agenda legal, você tem experiências, e você tem histórias e consegue dividir isso com as pessoas, cria muita, você
conhece muita gente e faz muitos amigos também, além de contatos, além de fontes, alguns deles viram amigos. Então é um desafio você criar toda essa agenda, essa lista de contatos, mas também no final de tudo vira uma vantagem. A minha maior conquista profissional foi cobrir Copa do Mundo no local, e a última, que foi no Catar, eu participei da cobertura no local e para mim foi o ápice da minha carreira. Novembro, dezembro do ano passado, de 2022. Foi muito gratificante, e eu senti ali durante a cobertura que eu estava realizando o meu sonho de quando eu escolhi virar jornalista, e mais pra frente descobri que era jornalista esportivo, e ali eu estava realizando o sonho de cobrir uma Copa do Mundo no local, como coordenador. Então foi muito, como supervisor de eventos, né? Então, no meu ponto de vista, é um pouco difícil a gente falar de erros iniciais que mudaram muito a carreira, porque eu acho que o erro, ele não vai acabar, assim. Você tem tomadas de decisões diárias e não dá pra dizer que você vai tomar a decisão certa porque você tem, enfim, muito mais tempo de profissão. Você talvez deixe de cometer o mesmo erro, né? Talvez, porque ali a decisão ela é muito diária, cotidiana, principalmente nessa área de comunicação, onde as escolhas elas acontecem a todo tempo, assim. Mas uma coisa que eu aprendi no começo da minha profissão, e que eu acho que vale muito, é respeitar o deadline. Então no começo da minha profissão eu deixava muito para entregar, né? Às vezes uma matéria, um VT e tudo mais, muito em cima do deadline que foi me pedido, né? E no fim das contas, quando você entrega um material, o que importa é o que foi ao ar, né? O que foi exibido, principalmente dentro da televisão, assim. Então não importa se você entregou muito antes ou muito depois. Então eu entrei com essa cabeça. Só que quando você consegue preparar melhor as coisas e não só entregar as coisas no último minuto, você consegue revisar e você consegue olhar as coisas de maneira melhor. E aí eu vou dar um exemplo prático até de uma coisa que não era nenhum VT específico. Quando eu era estagiário, eu cuidava das pranchetas do Arena Sport TV, daquele programa do Sport TV que não existe mais, e ele passava as tardes, todo dia, era um programa diário à tarde, eu fazia as pranchetas com várias informações de campeonatos, do que era de artilheiros do campeonato, e dava ali para o apresentador e para os comentaristas. Como eu fazia tudo ali muito em cima do laço, várias informações iam erradas, e isso acabava prejudicando a minha credibilidade com a equipe. Isso aqui estava errado, aqui você disse que tal time tinha tantos pontos, mas ele não tem, tá errado, essa tabela aqui que você puxou era uma tabela desatualizada. Então, você ter esse respiro para poder revisar o seu trabalho, ele é importante, eu diria até fundamental, é uma coisa que eu aprendi ao longo desse tempo. O conselho que eu dou para você que está procurando a sua profissão, que está querendo descobrir o que fazer, né, é pesquisar. E não só pesquisar na internet, que é importante, você ter todo esse histórico, você ter referências e você conversar com essas pessoas, e você tentar descobrir o que elas fazem no dia a dia, se possível visitar o local de trabalho, se possível visitar as faculdades, conversar com professores. Isso é fundamental para você saber se é aquilo mesmo que você gostaria de fazer. É aquilo que eu quero fazer todo dia, eu quero acordar e viver isso todo dia. Quais são os limites? O que não combina comigo, o que combina, e aí você arriscar. E também não tem problema se você entrar e ali no meio do caminho você descobrir que não era aquilo e você começar de novo, tá tudo certo. Acho que faz parte do processo também. O erro, ele é bom, ele faz a gente crescer, ele faz a gente amadurecer, e nessa pesquisa de qual profissão você quer seguir, não tenha medo de arriscar, não tenha medo de você tentar descobrir o que você gostaria de fazer de verdade.